Foi então que ele desenvolveu a chamada teoria do silogismo, que é o início da lógica, né? O início da lógica tal como nós conhecemos hoje, que foi passando depois por várias reformulações ao longo dos séculos e chegou até nós hoje. O espírito é preservado, é mais ou menos o espírito aristotélico, mas a formulação é muito diferente. Mas vamos voltar. Nós queríamos falar, entender o que é um argumento, então. Falando de maneira muito abstrata, muito geral, um argumento é o argumento necessariamente tem a ver com a noção de verdade. E noção de verdade tem a ver com o quê? Que tipo de entidade? Que nós discutimos em alguns vídeos atrás. A entidade são as proposições. Né? Proposições, vocês devem lembrar. Proposição é essa entidade muito especial. Proposição é um termo técnico da filosofia. Uma proposição é uma estrutura, um conteúdo que pode ser verdadeiro ou falso. Então, o argumento... O que é um argumento em geral? Um argumento é um conjunto de proposições, né? São várias proposições, pelo menos mais de uma proposição, uma das quais é a proposição que o argumento quer estabelecer, ou que o argumento quer dar uma fundamentação para aquela proposição. Tá? Essa proposição, que é o alvo, o objetivo, né, do argumento, fundamentar aquela proposição, tradicionalmente é chamada da conclusão do argumento. Né? E as demais proposições que são oferecidas como uma base ou como dando uma evidência para aquela proposição principal, para a conclusão, são tradicionalmente chamadas de premissas. Então, todo mundo já ouviu falar isso, que um argumento tem premissas e tem a conclusão. Então, premissas e conclusão são proposições. Né? Um argumento, então, tem essa estrutura geral, é um conjunto de proposições, tá? Que são oferecidas para uma proposição em particular, que é a chamada conclusão. São oferecidas para fundamentar, né, ou para tornar plausível uma proposição em particular, que é a chamada conclusão. E as demais são as chamadas premissas. É claro que nós consideramos alguns argumentos como sendo bons, outros argumentos como sendo ruins. O que caracteriza um argumento como sendo bom e um argumento como sendo ruim? Uma primeira coisa que nós temos que prestar atenção no argumento é se as premissas implicam logicamente a conclusão. Se existe uma relação de implicação lógica entre as premissas e a conclusão. Mas o que é implicação lógica? Essa é uma noção, não é uma noção trivial, não é uma noção simples. Né? Vou dar alguns exemplos em que há uma relação de implicação lógica. Né? Por exemplo, todo mundo já escutou esse exemplo alguma vez? Primeira premissa, todo homem é mortal. Segunda premissa, Sócrates é homem. Conclusão, Sócrates é mortal. As premissas, todo homem é mortal, Sócrates é homem, implicam logicamente a conclusão. Sócrates é mortal. Né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, implicam logicamente a conclusão. Sócrates é mortal. Tá? Esse do ponto de vista estrutural, esse é um bom argumento. Tá? Por oposição a, por exemplo, todo homem é mortal, Sócrates é grego, portanto, todo grego é mortal. Não há uma relação de implicação lógica que todo homem é mortal, Sócrates é grego, portanto, todo grego é mortal. Tá? Se eu falar inadvertidamente, ou se você estiver meio dormindo durante a aula ou durante esse vídeo, você pode até achar que o argumento funcionou, que o argumento é bom. Mas se você parar e prestar atenção, você vai ver que não existe uma relação de implicação lógica aqui. Tá? Que do fato de que todo homem seja mortal e do fato de que Sócrates seja grego, não se segue que todo grego é mortal. Tá? Embora seja verdadeiro que todo homem é mortal, é verdadeiro que Sócrates é grego, né? E é verdadeiro que todo grego é mortal. Mas não existe uma relação de implicação lógica entre as premissas e a conclusão aqui. O que significa relação de implicação lógica? Né? Tem coisas que nós chamamos de lógica ou de implicação lógica que não são estritamente falando implicação lógica, tá certo? Por exemplo, o fato de que um amigo meu me pediu dinheiro emprestado um dia, não pagou.
Pediu dinheiro emprestado uma segunda vez, não pagou. Pediu dinheiro emprestado uma terceira vez, não pagou. Tá? Eu posso até achar que a próxima vez que ele me pedir dinheiro emprestado, ele não vai pagar. Eu acho, aliás, eu acho isso, todo mundo acha isso, todo mundo que tem juízo acha isso. Mas não há uma relação de implicação lógica aqui. Né? Não implica logicamente que ele não vá pagar a próxima vez. Pode ser que a próxima vez seja uma exceção ao padrão de comportamento que ele teve até agora. Né? Ah, então, há coisas que são implicações lógicas e há coisas que não são implicação lógica. São implicação, sei lá, uma regularidade da natureza, uma regularidade do caráter da pessoa, mas não é uma implicação lógica no sentido forte. Né? O que é, então, essa noção de implicação lógica? Né? Olha, essa é uma outra das grandes questões da filosofia. Desde Aristóteles tentou entender qual é a natureza da implicação lógica, os medievais gastaram um tempão, uma grande energia tentando entender qual é a natureza, o que se caracteriza isso como implicação lógica, que é a implicação mais forte possível. Né? No século XIX, grandes filósofos como Frege tentando entender o que caracteriza a noção de implicação lógica. Até que no século XX, hoje em dia, nós temos uma concepção formulada no século XX por um grande filósofo, grande filósofo chamado Tarski, T-A-R-S-K-I, era um filósofo e lógico polonês, né? Mas ele formulou aquilo que hoje nós chamamos da concepção semântica da implicação lógica. Né? E a formulação de Tarski é uma formulação intuitiva, eu tenho certeza que todo mundo vai entender. Né? Nós dizemos o seguinte, que uma sentença, ou um conjunto de sentenças, implica logicamente uma sentença. Então pense aqui, premissas e aqui a conclusão. Um conjunto de sentenças implica logicamente uma outra um conjunto de perdão, falei sentença, mas eu quero dizer proposição. Você que está atento, né? Um conjunto de proposições implica logicamente uma proposição se e somente se. Caso as premissas são verdadeiras, ou caso elas fossem verdadeiras, a conclusão teria que ser verdadeira também. Tá? Então, se as premissas são verdadeiras, ou se elas fossem verdadeiras, a conclusão teria que ser verdadeira também, forçosamente. Tá? Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, todo homem é mortal, Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Se as premissas são verdadeiras, ou em qualquer situação em que as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira também. Né? Você pode, para te ajudar, você pode fazer um diagraminha assim, né? Todo homem é mortal. Então coloca o círculo dos homens dentro do círculo dos mortais. Então tudo que está dentro do círculo dos homens está dentro do círculo dos mortais. Aí Sócrates é homem. Então Sócrates é um pontinho ou um elemento ali dentro do conjunto dos homens. Tá? Então você vai olhar para aquele diagrama, você vai reconhecer que Sócrates tem que ser mortal também, forçosamente, ele tem que ser mortal. Tá? Então, se as premissas são verdadeiras, ou em toda situação em que as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira também. Mas isso vale também para argumentos que têm premissas falsas, tá certo? Um argumento pode ter premissa falsa, o argumento pode ter premissa falsa e ele pode implicar logicamente uma proposição, uma conclusão. Por exemplo, todo homem é uma pedra. Né? O meu automóvel é um homem, tá? Portanto, o meu automóvel é uma pedra. Tudo falso aqui, tudo falso. Não é verdade que todo homem seja uma pedra, tá? Não é verdade que meu carro seja homem, tampouco. E tampouco é verdade que meu carro seja uma pedra. Né? Mas vamos aplicar aquela noção de implicação lógica de Tarski. Tá? Em toda situação concebível em que as premissas fossem verdadeiras, por exemplo, no mundo hipotético em que todo homem fosse uma pedra, suponha que o mundo fosse assim, que todo homem fosse uma pedra, e no mundo hipotético em que o meu carro fosse um homem, tá certo? É um mundo hipotético, um mundo possível, pensa em mundos possíveis, né, que a gente conversou nos vídeos anteriores. Todo mundo possível em que todo homem seja uma pedra e o meu carro seja um homem, naqueles mundos possíveis, ou seja, em que as premissas são verdadeiras, a conclusão teria que ser verdadeira também. A conclusão teria que ser verdadeira, teria que ser verdade que o meu carro
é uma pedra. Tá? Ah, há argumentos que têm essa estrutura, ou seja, que as premissas implicam logicamente a conclusão, ou seja, se o argumento, se as premissas, toda situação em que as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira também. Argumentos que têm essa estrutura são chamados, na lógica e na filosofia da linguagem, são chamados de argumentos válidos. Válidos, tá? Esse termo válido, então, é um termo técnico, tá certo? A gente usa muitas vezes por aí, teu argumento não é válido, etc., porque não me convence, etc. Não, para nós vamos usar o termo argumento válido nesse sentido técnico, tá? Um argumento é válido se as premissas implicam logicamente a conclusão, ou seja, qual é a explicação disso? Se em todo mundo possível, ou em toda situação concebível em que as premissas fossem verdadeiras, a conclusão teria que ser verdadeira também. Tá? Então, se você entendeu isso, você vai ver que um argumento pode ser válido, tendo premissas e conclusão verdadeira, tá certo? Mas ele pode ser válido tendo premissas e conclusão falsa também. Né? O exemplo do carro e da pedra, do carro ser de pedra, etc., é um argumento válido, mas as premissas e a conclusão são falsas. Tá certo? Um argumento pode ser válido também tendo premissas falsas e conclusão verdadeira. Por exemplo, todo senador é idoso. Premissa falsa. Tá? Toda pessoa maior de 90 anos é senador. Segunda premissa. Tá? Segunda premissa também é falsa. Tá? Conclusão desse argumento, é o argumento que eu estou montando. Conclusão, toda pessoa maior de 90 anos é idosa. A conclusão é verdadeira. Tá? A conclusão é verdadeira. A primeira premissa, todo senador é idoso, é uma premissa falsa. A segunda premissa, toda pessoa maior de 90 anos é senador, também é falsa, mas a conclusão é verdadeira e o argumento é válido. É válido por quê? Por que ele é válido? Porque em todo mundo possível, toda situação concebível em que as premissas fossem verdadeiras, suponha que tem um mundo, uma situação concebível em que todo senador é idoso, tá? Só tem todo senador daquele país é idoso, e todo mundo que tem mais de 90 anos é senador. Tá? Então, nesse mundo, ou nessas situações, forçosamente, todo mundo que tem mais de 90 anos é idoso também. Tá? Então, esse é um outro exemplo em que as premissas implicam logicamente a conclusão, mesmo que as premissas sejam falsas e a conclusão seja verdadeira. Né? Então, o que nós temos até agora? Nós temos argumento. Um argumento pode ser válido, tendo premissas e conclusão verdadeiras. O argumento pode ser válido tendo premissas e conclusão falsa. O argumento pode ser válido tendo premissas falsas e conclusão verdadeira. Tá? A única combinação que não pode acontecer é o argumento ser válido tendo premissas verdadeiras e conclusão falsa. Por que não pode acontecer isso? Porque isso contradiz a definição de argumento válido. Argumento válido é aquele no qual toda situação concebível que torna as premissas verdadeiras, ou em todo mundo possível em que as premissas fossem verdadeiras, a conclusão teria que ser verdadeira também. Então não pode existir um argumento válido com premissas verdadeiras e conclusão falsa, porque nesse caso o argumento é automaticamente não válido ou inválido, como nós chamamos. Tá? O contrário de válido é inválido. Nós já continuamos.